Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula online, onde nós vamos falar sobre como que os nossos relacionamentos interferem e ajudam a gente a ter mais sucesso e prosperidade. Relacionamento familiar, social, no trabalho, né? Então, relacionamento é vida, vida é relacionamento. E na aula de hoje a gente vai fazer, então, práticas baseadas aí na teoria, né, da constelação familiar do Bert Hellinger, sobre as dinâmicas que estão ocultas nos nossos relacionamentos, que a gente nem imagina, a não ser que você já conheça um pouco dessa abordagem, você já imagina, né? Mas como que isso afeta a nossa prosperidade e o nosso sucesso. Então sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos Sueni, Vanessa, José Roberto, Maria Verenice, Cleonice, boa noite, bem-vindo Melquiades. Porque hoje o tema ele é prosperidade, mas é sobre um outro ângulo, né? Ontem a gente trabalhou as nossas crenças e emoções individuais. E hoje a gente vai trabalhar na prática também os nossos relacionamentos com as outras pessoas, né? Então isso é um outro enfoque aí que abrange a nossa prosperidade. Bom, sem enrolar, sem demorar, vamos direto ao ponto. Como é que as nossas relações influenciam o nosso sucesso e a prosperidade? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Esses três senhores que vocês estão vendo aí na tela, né? O primeiro é o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, que é onde tem o embasamento da aula de hoje, tá? Se você ainda não conhece a constelação familiar, tenho certeza que você vai ficar bem impressionado com a visão dele. Se você já conhece, hoje eu vou trazer um ponto diferente, que é, além da abordagem dele, nós vamos fazer uma prática integrando com o TFT. Então é uma prática que eu desenvolvi, eu sou formado diretamente pelo Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, e sou formado diretamente pelo Dr. Roger Callahan, que é o criador do TFT, e eu criei um método meu, que eu chamo de tapping sistêmico, onde eu uni as duas abordagens, né, a constelação familiar e o TFT. Então hoje a gente vai ter uma prática, e essa prática serve para limpar padrões familiares negativos e nos alinhar com o sucesso e a prosperidade. E o que tem a ver esses outros dois senhores que eu coloquei aí do lado, o Flávio Augusto e o Carlos Wizard? Flávio Augusto é o fundador da WhatsApp, né? Ele tem aí diversas empresas, inclusive lá o time de futebol lá nos Estados Unidos, que o Kaká joga lá. Ele é bilionário com B de bola. E o Carlos Wizard é o fundador das escolas de inglês Wizard, e também é outro bilionário com B de bola. Então, esses três senhores que vocês estão vendo aí, os três colocam que o primeiro ponto para a prosperidade, e isso inclui com relacionamentos, né? É você gerar valor para as outras pessoas. E aí existe uma coisa que o Bert Hellinger fala, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Isso é um instinto que atua em todo ser humano. Como é que atua esse instinto de dar e receber, né? Esse equilíbrio entre o dar e receber? É muito simples. Você vai ver na sua vida o seguinte. Quando alguém te faz algo bom, te dá um presente, te dá um elogio, te ajuda, te faz um favor, imediatamente a gente tem um impulso, um instinto de querer retribuir, agradecer e retribuir, se você aceitou receber, né? Porque tem gente que também não aceita receber, aquelas pessoas muito boazinhas, não precisa me ajudar, não aceita, não precisa, né? Não aceita receber. Isso você vai estar bloqueando o fluxo, o equilíbrio entre o dar e o receber. Mas mesmo quem não aceita receber, tem aquele primeiro instinto de retribuir, não é? Agora, para o negativo, isso também acontece, né? Quando alguém faz algo que te prejudica, mesmo que seja só um pouquinho, alguém, sei lá, fala mal de você, alguém te trapaceia, alguém faz alguma coisa que te prejudica, todo ser humano tem um impulso, um instinto de querer se vingar, tá? Graças a Deus, nem todo mundo se vinga, né? Senão a gente estaria o tempo todo em guerra. Mas o instinto, o impulso, aquela raivinha de retribuir o prejuízo, todo ser humano sente, tá? Então, isso é que está no nosso cérebro, na nossa consciência, esse impulso de equilibrar o que a gente recebeu e o que a gente dá, o dar e o receber, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E isso atua em todas as relações, desde um relacionamento de casal, um relacionamento familiar, e, claro, até no relacionamento comercial com seus clientes, ou com seus colegas de trabalho, ou com seu chefe, tá? Como assim? É só você ver. Quando você... Vamos ver exemplos aí de pro bem e pro mal disso aí, tá? Vamos lá, a gente está aqui no mesmo nível, no relacionamento de todo mundo, né? Você conheceu alguém, encontrou alguém que você nunca teve nenhuma troca, estamos no mesmo nível. Aí, essa pessoa te prejudicou.
É como se, nesse momento, ela te prejudicou, você ficou superior a ela. Você é a vítima, é a boazinha, e ele é o vilão que fez algo mal. Só que a gente tem um instinto de se vingar. E se a gente se vinga mais, agora você é que está aqui embaixo e o outro que vai ter o impulso de se vingar. E aí vai indo, e vai indo, e vai indo, até crescerem, virarem grandes brigas, grandes guerras, até guerras entre países, guerra entre religiões. Isso é o equilíbrio de dar e receber pro negativo. Agora para o positivo, né? Um fez o elogio para o outro agradeceu e retribuiu com um favor, o outro agradeceu e retribuiu dando um presente, e aí as relações vão crescendo positivamente no amor, na bondade, na prosperidade, tá? Então usar o equilíbrio entre o dar e o receber, os 3 nomes que nós vimos aí, Bert Hellinger, Carlos Wizard e Flávio Augusto, os 3 falam que o primeiro passo para a prosperidade é você gerar o valor. Gerar valor é o quê? É você dar algo de bom para as outras pessoas. Quando você faz isso, você está ativando o gatilho da reciprocidade, você está ativando o equilíbrio entre o dar e o receber. E como é que você pode fazer isso no seu trabalho? Independente de qual é o seu trabalho, independente se você lida direto com o público, você é vendedor, ou você está lá no escritório, na contabilidade, ou você está num caixa de banco, independente, tanto faz qual é o seu nível de contato direto com o público final ou interno dentro de uma empresa, ou seja lá qual seja o seu trabalho, né? Quando você coloca em primeiro plano, em primeiro lugar, ajudar quem está próximo de você, e junto com isso, você colocar qual é a causa, a missão da sua empresa ou da empresa onde você trabalha, com esse enfoque de gerar valor, você vai atrair de volta essa reciprocidade. Então, por exemplo, seu chefe, se você trabalha como funcionário de alguém, seu chefe te pediu para você fazer A. Você pega, faz A e entrega ainda A mais B, entrega mais do que ele pediu. Isso vai ativar nele, ele vai ver que você é uma pessoa proativa, ele vai ver que você está interessado em fazer a empresa crescer, e ele vai ter uma tendência de querer te promover aí mais forte do que promover uma outra pessoa, né? E agora, se você colocar, mas eu estou lá no fundo da empresa, lá no trabalho lá atrás, como é que eu gero valor? Cada peça, cada um é uma peça de uma engrenagem que faz o todo funcionar. Então, você fazer bem o seu papel vai permitir que o serviço que a sua empresa está prestando ajude alguém lá no final. Se você não faz ele bem feito, isso vai ficar comprometido de alguma forma, tá? Se você trabalha, então, diretamente com o público, né? Você conseguir primeiro entregar um valor sem cobrar nada, você entregar mais do que você promete, tudo isso vai gerar o equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Então, o Flávio Augusto ele tem alguns livros que eu recomendo para você ler, que chama justamente de geração de valor, onde ele aprofunda esse tema de você gerar valor para as outras pessoas, tá? Então, esse é o primeiro passo e você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, seja profissional ou seja na pessoal, né? No relacionamento de casal, no relacionamento com a sua família, com seus amigos, com o público em geral, sempre procurando ver de que forma eu posso trazer algum valor que vai melhorar a vida da outra pessoa de alguma forma. Quando você faz isso, instintivamente você vai ativar esse equilíbrio de trazer de volta para você. E muitas vezes vem diretamente da pessoa que você ajudou, e outras vezes pode ser que não venha diretamente daquela pessoa, mas a vida se encarrega de equilibrar esse dar e receber, e aí você acaba recebendo talvez por outros caminhos, né? É aquela forma de que a gente faz o bem sem olhar a quem. Então, ao mesmo tempo que tem a reciprocidade, tem que ser genuíno esse gerar valor. Você não pode também querer gerar valor com só o interesse de, eu vou gerar valor porque eu quero receber. Aí fica uma coisa interesseira, não é esse o ponto, entendeu? Você tem que gerar valor, mas internamente você realmente tem que ter essa vontade genuína de ajudar. Então, quando você faz esse bem sem olhar a quem, isso ativa mais fortemente a reciprocidade. É até paradoxal, mas é assim que funciona. E aí vem aquela outra parte, quando vem de volta para você, você precisa aceitar receber, tá? Esse é um dos problemas das pessoas muito espiritualizadas, muito boazinhas, que não aceitam receber. Se você não aceita receber, não tem a troca, não tem o fluxo. Você sempre vai ficar, eu sou o bonzinho que doei, e o outro tá aqui, ele recebeu, mas ficou esse desnível.
ele quer retribuir, você não aceita. Então, essa pessoa vai tender a sair de relacionamento de casal, quando uma pessoa é muito carinhosa e a outra quer retribuir, mas você não aceita receber o carinho, não aceita receber o elogio, fica esse bloqueio, tá? Então, aceite receber é parte importante após gerar o valor, tá? Não é cobrar, é diferente cobrar de aceitar receber. Aceitar receber é eu estou aberto para o que a vida me trouxer de volta. Cobrar é, pô, eu te fiz isso, faz aquilo para mim. Não, isso não funciona. Você cobrar, o que funciona é fazer genuinamente com a intenção de ajudar os outros e você está aberto para que a vida te traga de volta. Talvez daquela pessoa que você ajudou ou talvez por outros caminhos que você não imaginava também, né? Bom, pessoal, e aí eu deixo a primeira reflexão, tá? Antes de partir para os próximos pontos. Eu quero que você pare agora, tá? E esse é um exercício mental, mas que ele é muito importante. E veja de que forma você pode gerar mais valor do que você já está gerando no seu trabalho. Tanto para a sua equipe de trabalho, quanto para a sua empresa, quanto para o cliente final, tá? E aí vai escrevendo no chat agora as ideias que vão vindo para vocês, porque às vezes a ideia que você escreve pode ajudar alguma outra pessoa que estava ali sem vir ideia, tá? Então, vou repetir. Esse é o primeiro exercício da aula de hoje. Você vai parar e vai repetir para você essa pergunta. De que forma eu posso gerar mais valor para minha equipe de trabalho, para minha empresa, para os clientes finais? De que forma eu posso gerar mais valor para as outras pessoas? Vai escrevendo aí no chat quem for tendo ideias, que isso vai inspirar todo o grupo. A Adriana escreveu, e como fica para quem não está trabalhando? Tá, Adriana, é o seguinte, existe duas coisas diferentes, existe trabalho e existe emprego, tá? Você pode estar sem emprego, mas sem trabalho você só fica se você quiser, porque trabalho é uma coisa que não depende dos outros, depende de você. Então, como é que você pode trabalhar? Você pode trabalhar como autônomo, você pode trabalhar como afiliado na internet, divulgando outros cursos de outras pessoas, sabe? Tem um monte de trabalho que só depende de você. Você pode, nem que seja, pegar o seu conhecimento e manufaturar alguma coisa e vender, entendeu? Então, se você, nesse momento, não está nem trabalhando, use essa pergunta. O que eu posso, no meu conhecimento, gerar valor para outras pessoas? O que eu posso ajudar outras pessoas? Entendeu? É a partir daí que você ativa a reciprocidade e o receber. Tá bom, Adriana? Então, use essa pergunta. Ó, tô sem emprego, tá bom, mas como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso gerar valor? Tá? Descentralizando as tarefas. Tá, isso aí ajuda a empresa, né? Com certeza. Elogiar mais. Elogiar mais é uma forma de gerar valor, sim. A Neuza escreveu, dedicando meu carinho e gratidão. Com certeza. Tratar bem as pessoas é uma forma maravilhosa de gerar valor. Melquiades escreveu, discutir e saber ouvir para que chegamos em um melhor resultado. Com certeza, saber ouvir, Melquiades, é uma forma da gente gerar valor para os outros, porque quando você para dar atenção para o outro, simplesmente o fato de você parar para ouvir, sem você usar nenhuma palavra, você está dizendo para o outro que ele é importante, que a opinião dele tem importância. E isso é uma das formas mais lindas que tem de você gerar valor de uma forma sutil. Então, ouvir sem julgar, né? Então, saber ouvir. O outro fala e você simplesmente está presente ouvindo sem julgar ele. Isso é uma forma linda de gerar valor. E você ativa, sim, a reciprocidade com esse simples gesto. Que mais? A Maria Clara escreveu, atendendo todos os clientes com maior responsabilidade, reconhecer valor dos outros profissionais. Sim, com certeza. Reconhecimento é uma forma incrível de você gerar valor para a sua equipe. Felipe falou, ó, sou advogado e trabalho para mim. É que tá, Felipe, você não trabalha para você trabalha para os seus clientes, entendeu? Você não trabalha, a não ser que você só pegue caso seu, né? Você só pega processo contra você. Agora, se você pega processos de outras pessoas, você está trabalhando para os seus clientes, entendeu? Então, como é que você pode gerar mais valor para os seus clientes, Felipe? Eu estou trazendo aqui os conceitos, né? Mas eu estou jogando para vocês terem essas respostas para ativar a nossa criatividade. Aí Elisa colocou reforçar os pontos fortes. Muito bom. É muito bom essa forma de gerar valor. A Cristina colocou, me especializando para prestar melhor serviço, gerando maior lucro para o prestador e para o cliente final. Olivia colocou, sou autônoma, certo? Quem é autônomo, você tem um cliente.
como é que você pode gerar mais valor para o seu cliente? Aqui entra um conceito que tem tudo a ver com isso, que se chama over-delivery. O que é over-delivery? É entregar mais do que você prometeu. Então, por exemplo, se você vende camisetas, você entrega a camiseta que você prometeu e, por exemplo, você pode entregar um broche, alguma coisa a mais, um brinde de presente. Um brinde é um over-delivery. Hoje eu comprei esse terno aqui, esse paletó bonito para vir para a aula aqui de vocês, eu ganhei uma necessaire da loja. Então, isso foi um over-delivery, um presente a mais, onde eles estão me gerando valor. Isso ativa a reciprocidade, faz com que, inconscientemente ou conscientemente, eu tende a voltar a comprar mais vezes deles, né? Ó, Fabiana escreveu, preciso conseguir clientes para dar serviço para as pessoas que contam comigo. Certo, com certeza. Agora, a forma de você conseguir mais clientes é primeiro gerando mais valor para eles, antes mesmo deles serem clientes de você. Isso vai aumentar a chance deles quererem ser clientes de você. Gente, ficou claro, então, esse pilar fundamental que é você sempre estar pensando, não importa qual é a tua profissão, não importa qual é a sua área, colocar em primeiro plano como é que você pode ajudar os outros. Seja na sua equipe, seja na sua empresa, seja para o seu cliente final, ou se você não tem trabalho, seja você ajudar as pessoas de um modo geral. Sempre, todo dia, coloca isso na tua cabeça. Como eu posso gerar mais valor para as pessoas? Anota essa pergunta, então, que você vai colocar todo dia. Como é que eu posso gerar mais valor para as outras pessoas? Tá? Como é que eu posso gerar mais valor para as outras pessoas? Quando você tira o foco de você e coloca no outro, aí a vida vai trazer para você de volta. Isso quem fala? Bert Hellinger, da Constelação Familiar, Flávio Augusto e Carlos Wieser, 2 bilionários. Eu acho que eles entendem um pouquinho do que eles estão falando, né? Muito bom. Maravilha. Vamos para o próximo ponto, então? Bom, antes de entrar no próximo ponto, propriamente, ainda falando um pouquinho mais sobre um outro ângulo, essa questão do gerar valor. Quando você está gerando valor, seja para o outro, seja aceitando receber, quando você tem as fases de altos e baixos na vida, que você ganha mais dinheiro, você perde mais dinheiro, vai passando para lá e para cá. Um ponto fundamental aí também é você entender que o seu valor independe de quanto dinheiro você tem. Deixa eu repetir. Isso aqui é uma base fundamental para o sucesso e para a prosperidade. Anota essa frase. O seu valor como ser humano independe totalmente, não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem na sua conta bancária ou com quantas posses você tem. Então pode parecer contraditório. Eu estou aqui falando de prosperidade, de sucesso, mas eu estou falando que o seu valor real não depende, não tem nada a ver com o seu dinheiro. Tá? E o que tem a ver aquela foto que eu coloquei ali daquele senhor simpático, que tem tudo a ver com o que eu falei? Gente, quem conhece, quem não conhece, tem que conhecer esse cara. Ele se chama Geraldo Rufino, e eu vou contar rapidamente a história dele, bem rapidinho, para mostrar por que tem a ver isso, o seu valor independe de quanto dinheiro você tem. O Geraldo, gente, ele nasceu numa família muito pobre, morava na favela, e ele sobrevivia, a família dele sobrevivia de pegar latinha no lixão, vender as latinhas para comprar a comida do dia. Então você pensa assim, uma pessoa que nasceu em condições tão difíceis, dificilmente ia ter oportunidade de crescer na vida, não é? Tem aquela crença de quem nasce pobre, morre pobre. Mas o Geraldo mostra que não é bem assim. O Geraldo, Tony Robbins e várias outras pessoas que nasceram pobres conseguiram ter muito sucesso. Só que o Geraldo ele tem algo mais especial ainda, que não é só que ele saiu da pobreza e hoje ele é multimilionário. Olha só a história desse senhor, que incrível. Então ele começou pegando latinha no lixão, certo? O que ele fazia aos 6 anos de idade, gente? Ele tinha, perto do lixão, um ponto onde ele enterrava as moedinhas que ele conseguia. E ele falou, aqui eu vou fazer a minha primeira poupança. Ele ia enterrando todas as moedinhas que ele conseguia, né, o que sobrava depois da comida, ele enterrava lá. E ele ficou 1 ano fazendo isso. Depois de 1 ano, gente, teve um belo dia, sem ele saber, o terreno do lixão foi vendido. E os tratores passaram e limparam todo aquele terreno e ele perdeu toda a economia dele de 1 ano guardando as moedas. Ele fala, foi a primeira vez na minha vida que eu fali. Ele perdeu tudo que ele tinha ali. Mas tudo bem, a mãe dele sempre ensinou ele que o mais importante é o seu valor pessoal e a gratidão. Então todo dia, quando você acordar, olha a luz do sol e agradece por mais um dia.
Porque cada dia é um novo dia, uma nova oportunidade de você começar de novo. Então imagina, você vive de vender latinha e tudo que você acumulou em um ano, você perdeu em um dia. Ele não se deixou abalar e seguiu a vida. Ele foi office boy no Play Center aqui em São Paulo, aí foi crescendo, foi trabalhando. No início da fase adulta, ele montou a primeira empresa dele e chegou a ter uma frota com 5 caminhões, que fazia ali, se eu não me engano agora, fazia transporte de mercadoria. E a empresa dele foi crescendo e foi prosperando. Até aí, olha que incrível, saiu dali da latinha, na favela, e já estava com uma empresa prosperando. Num belo dia, gente, em um único dia, teve um engavetamento. E os 5 caminhões bateram e deu perda total nos 5 caminhões. Ele faliu pela segunda vez. Você imagina assim, tá, e agora? Fali pela segunda vez, o que eu vou fazer? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E aí ele foi, criou uma nova empresa, foi prosperando, prosperando, prosperando. A empresa foi muito bem, se tornou milionário nessa segunda empresa. E aí fez um negócio errado com sócios e ficou devendo, depois de alguns anos, gente, 16 milhões de reais. Faliu pela terceira vez, só que dessa terceira vez faliu grande, devendo 16 milhões de reais. Isso é uma história real, você pode ouvir no YouTube, escreve lá Geraldo Rufino, você vê ele mesmo contando essa história. Gente, vocês sabem o que é ficar devendo 16 milhões de reais? É você olhar para um mendigo na rua e falar, esse cara tem mais de 16 milhões do que eu. Então, ele estava pior financeiramente do que quando ele morava ali na favela e vendia as latinhas. Qualquer pessoa que não tivesse equilíbrio emocional, que não tivesse uma boa cabeça, vai para o brejo. Tem muita gente que na época de crises, milionárias que perdem muito dinheiro na bolsa, a pessoa se mata. Por quê? Porque ela põe o valor dela no dinheiro. Mas o valor dela não está no dinheiro, o valor dela está onde? Está no caráter dela, está no coração dela, está na cabeça dela. Se você tem uma boa cabeça, um bom coração, quando você cai, você para de chorar e levanta e recomeça. Foi isso que o Geraldo fez. E aí ele conseguiu pagar a dívida de 16 milhões fundando a próxima empresa dele. E hoje essa empresa é uma empresa multinacional, uma das maiores da América Latina e fatura cerca de 50 milhões de reais por ano. Tá? É uma empresa que faz reciclagem de peças automotivas. Então olha só, gente. Se o valor dele fosse um dinheiro, você ia falar, não vale nada, vale muito, não vale nada, vale muito, vale nada, vale muito. Não é isso. O valor está no caráter. E você tem que saber isso porque todo mundo, não é só o Geraldo foi nos extremos, né? Mas todo mundo passa por altos e baixos. Eu mesmo, na minha vida, também passei por altos e baixos. Se você acha que o seu valor está fora, quando você está no alto, o que acontece? Você vai achar que você é melhor que os outros. E se você acha isso, se gera essa arrogância quando você está na fase alta, os outros vão puxar o seu tapete, porque ninguém gosta de se sentir inferior a você. Todo mundo gosta de ser valorizado também. Então as pessoas ricas que se acham poderosas, que se acham bambambãs, essas pessoas mais cedo ou mais tarde caem. Agora, se você sabe que o seu valor não está no dinheiro, está em você, quando você está na fase de baixo, você também sabe que você não é pior do que ninguém. Se você faliu uma empresa, se você foi despedido do seu emprego, né, se você teve prejuízo aqui ou ali, mas o seu valor está em você, você não vai para o buraco. Quem vai para o buraco pode ser a parte material, só que você não vai. E quando você não vai, você se recupera materialmente. Então, quando você está ali na parte baixa, você também sabe que você não é pior do que ninguém. E aí, quando você sabe que o seu valor é você, que independe do dinheiro, você sabe que você tem um valor inestimável. E você sabe que cada ser humano, cada um de vocês que está me assistindo, tem o mesmo valor do que eu, de qualquer outro ser humano. Então, olha só que incrível, gente, essa forma de pensar, porque quando você está se comparando com os outros pelos bens materiais, você sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro que você sempre vai ver alguém que é mais bonito ou mais bonita do que você, sempre vai se sentir menos, por mais que você tenha o melhor, né? Eu conheci um amigo meu que foi jogou na seleção brasileira, só que ele era reserva. E aí, quando ele olhava, pô, eu sou pior. Eu falei, cara, compara com os melhores de outros jogadores, você tá no 1%, no meio por cento lá em cima. Entendeu? Então, o ponto aí é, quando você enxerga que você tem o mesmo valor que qualquer pessoa, pensa agora na pessoa que você mais admira. Para nesse momento, cada um
admira pessoas diferentes, né? Então eu quero que você pare nesse momento, independente de qual é a área da vida, mas alguma pessoa que você mais admira, que você realmente acha, pô, essa pessoa é foda, essa pessoa, nossa, ela sabe pra caramba, ela tem, eu admiro ela por isso, por aquilo outro. Pensa nessa pessoa ou nessas pessoas, se for mais de uma agora. Tá com ela na sua cabeça? Olha pra ela, ou se não é uma pessoa, pode ser, por exemplo, um mestre espiritual, pode ser Jesus, Buda, Krishna. Olha para esse grande ser que você admira. E quando você olha para ela agora, pensa o seguinte: caramba, eu tenho o mesmo valor que essa pessoa. Olha que incrível. Então, é você se puxar para cima e se colocar de igual para todo mundo. Tá? Isso é um ponto que é muito importante. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu ainda não tinha minha autoestima tão fortalecida, né? Porque na adolescência, início da fase adulta, eu tinha baixa autoestima. Eu lembro que eu ia falar com algumas pessoas que eu admirava, nossa, meu coração disparava, a voz quase que não saía. Aí imagina você numa entrevista de emprego com alguém que você admira, você ficando desse jeito nervoso. A pessoa não vai te contratar, fala, pô, esse aí não tem equilíbrio, não vai dar certo. Agora, se você olha para qualquer pessoa que você admira e fala, eu tenho o mesmo valor, você se põe para cima, tua energia cresce. Tua voz muda, tua atitude muda. E você falando de igual para igual com aquela pessoa que é lá poderosa, bem-sucedida, essa outra pessoa sente isso e também vai te tratar como igual. Mesmo que você tenha muito menos dinheiro do que ela. Tá certo? Então, esse é um subponto dentro do gerar valor. Gerar valor é ajudar os outros, mas perceber que o seu valor real e o valor real das outras pessoas não está em quanto dinheiro elas têm, mas está no caráter, no coração e na cabeça e nas atitudes que você cria, ok? Então lembra sempre disso. Todo dia pode pensar em alguém maravilhoso e fala, eu tenho o mesmo valor que essa pessoa. E aí quando você vê alguém que está fazendo burrada, alguém que está ali atrapalhado, tudo bem, vamos ter paciência, né? Vamos ver assim, essa pessoa tem a mesma centelha divina dentro dela. Ela só ainda não desenvolveu aquilo. E aí na aula de hoje eu vou falar um pouco mais sobre níveis de consciência e para embasar como é que você pode trazer isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem níveis de consciência diferentes, na essência todos temos o mesmo valor. Beleza? Vamos agora para o segundo ponto, então, em relação ao sucesso. Deixa eu só ver dos relacionamentos ao sucesso. Deixa eu só ver se tem alguém aqui nos comentários. A Ana Zélia colocou minha mãe, né, que ela admira muito. Que legal. Então, olha, você está super alinhado ao sucesso. Quem colocou a mãe está super alinhado ao sucesso. Eu já vou falar por quê, né? Então tá aí Geraldo Rufino, esse cara é incrível. Tem o livro dele que se chama Catador de Sonhos. Pode ler, pode ver os vídeos dele no YouTube, que o cara é fantástico. Agora, então, o segundo ponto, segundo Bert Hellinger, da constelação familiar, para sucesso e prosperidade, seja na vida pessoal ou profissional, é a gente respeitar e entender o conceito de ordem ou hierarquia, o fluxo da vida. E aí eu escolhi essa foto aí do Simba, do Rei Leão, porque você vê lá o leãozinho, o bebezinho que vai ser rei, mas atrás dele você tem a mãe e o pai. E todo esse reino que vai ser do Simba, só é possível porque ele recebeu a vida da mãe e do pai. Então, o que tem a ver o conceito de ordem e hierarquia? Primeiro, nós vamos falar de família, tá? E tudo na aula de hoje, eu vou falar primeiro de família e depois de empresa e trabalho. Então, gerar valor é igual, seja para família, amigos ou trabalho, é igual. Funciona igual, ativar a reciprocidade. O segundo conceito é um pouco diferente entre família e trabalho. Como é que funciona, então, essa questão? O que o Bert Hellinger coloca é que o ponto principal para a gente ter sucesso é alinhar o seu relacionamento interno, não necessariamente o externo é uma consequência, mas primeiro o relacionamento interno com o seu pai e com a sua mãe. Tá? É natural que, como ser humano, a gente tenha muitos conflitos, às vezes é do ser humano, né? Eu também tinha algumas queixas com a minha mãe em uma fase da minha vida, que graças a Deus eu fui trabalhando e depois fui me harmonizando. Mas o que acontece? Lembra que a gente falou de gerar valor, dar e receber? Esse relacionamento de pais para filhos, ele tem uma troca que nunca vai estar em equilíbrio. Por quê? Os pais deram a vida para a gente recebeu o dom da vida através do pai e da mãe. Então o presente que eles deu é muito mais alto e eles ficam numa posição hierárquica superior por causa disso. A vida flui assim, do tatravô para o bisavô, para o avô, para os pais, para o filho, para o neto, e aí
por aí vai, é um fluxo, é uma onda, uma cachoeira. E se você aceita receber a vida que você recebeu dos seus pais, do jeito que eles puderam dar, com gratidão, com reconhecimento do valor que isso tem, você se coloca em ordem nesse fluxo. Só que, como é um presente que a gente não consegue retribuir, existe sim esse peso, né? De, puxa, eu recebi mais do que eu estou retribuindo. E aí muitas pessoas, isso inconscientemente, o que ele faz? Eles tentam menosprezar e diminuir os pais, como se isso fosse diminuir essa diferença de você ter recebido um presente muito maior do que o que você pode retribuir de volta. Então, nessa tentativa de diminuir, vem críticas, vem rejeição, né? Isso muitas vezes é inconsciente. Aí, quem agora não tem um bom relacionamento com o pai, fica falando, ou com a mãe, fala, não, mas eles são assim, 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 assado. Gente, pai e mãe também é ser humano. Pai e mãe também tem defeitos. Só que quando a gente está falando de vida, a gente está falando de um plano espiritual, de um plano da alma, de um plano maior, de um presente maior, que independente de qualquer presente, de qualquer defeito que os nossos pais tenham, sabe? Independente de qualquer coisa que ele tenha feito para você, que você gostou ou não gostou, a vida que você recebeu é muito maior. O meu pai, ele na infância dele, ele tomava surras assim terríveis da minha avó, da mãe dele, a ponto de ficar feridas no corpo dele, e a avó, minha mãe dele colocava, naquela época, colocava bife em cima das feridas para tentar ajudar a amenizar ali a cicatrização, né, e a dor. E aí eu nunca vi o meu pai reclamando dela. O meu pai falava assim, eu era muito levado mesmo. Então ele soube enxergar que mesmo nessas atitudes tinha um amor por trás. Era um amor distorcido, mas era o melhor que ela sabia fazer com o nível de consciência que tinha naquela época. E a gente muda, a gente vai evoluindo de tempo em tempo, né? Então, nessa situação, qual que era o amor? Mesmo naquela situação ruim, ele enxergava que ela estava querendo educar ele, ela queria aquilo para o bem dele. Se você consegue fazer isso, consegue perdoar as coisas que você não gostou, e mais do que perdoar as coisas que você não gostou, é reconhecer a grande bênção que é a vida, porque tudo que você viveu até hoje ajuda no seu crescimento pessoal e espiritual. As coisas boas te trouxeram felicidade, as coisas ruins te trouxeram crescimento. Então as duas estavam ao serviço da sua vida. Simplesmente nesse momento reconhece isso, independente de qualquer problema que você possa ter tido ou tenha com seus pais, estejam eles vivos ou não nesse momento. Reconhece que o presente da vida é maior do que todo o resto. Fazer isso te coloca em sintonia com o fluxo da vida, tá? O que isso tem a ver com nossa prosperidade no trabalho, gente? Tem tudo a ver, segundo Bert Hellinger, pelo seguinte. Como a gente já falei, o primeiro círculo é a família. A gente nasce dentro de uma família. Se você foi adotado, você está pertencendo a dois sistemas, ao sistema dos pais biológicos e o sistema dos pais adotivos. Então, são 4 pais nesse caso. Se você foi para uma creche e não teve pais adotivos, você tem 2 sistemas. Você tem o sistema biológico dos pais biológicos, que vai atuar de forma inconsciente em você, e você tem o sistema da creche onde você foi adotado. Mas o nosso nível da alma inconsciente, ele está dentro, primeiro no sistema biológico e depois no sistema de criação. E se você foi, como a maioria das pessoas, criado pelos pais biológicos, você tem esse sistema aí mais forte atuando, então, em você, certo? Ok, o que isso tem a ver com o trabalho? Cada grupo que a gente faz parte cria uma consciência coletiva daquele grupo. Então, tem o grupo da família, tem o grupo dos amigos, tem o grupo do trabalho, grupo da religião, diversos grupos que a gente faz parte, grupo de torcida de futebol, certo? E cada grupo tem uma consciência coletiva. O Jung, na psicologia, chamava de inconsciente coletivo, o Bert Hellinger chama de consciência coletiva de cada grupo, tá? E a gente tem uma tendência de repetir o padrão do primeiro grupo nos outros grupos. Então, se você não tem uma boa relação com a sua mãe e com o seu pai, existe uma tendência de você projetar isso no seu chefe ou na empresa que você trabalha. Se você é uma pessoa que critica muito o pai e a mãe, observe se você também não critica muito o seu chefe e a sua empresa. Existe uma repetição de padrão, tá? E essa repetição de padrão pode ser que venha dessa geração atual
ou pode ser que venha de gerações lá atrás, né, dos avós, bisavós, tatravós. Ali vem padrões onde eles passaram, né, em gerações passadas, muitas dificuldades financeiras, tem muita escassez, muitos traumas, e se isso não foi resolvido lá atrás, isso vai repetindo o padrão lá frente, em geração, até que alguém de uma próxima geração consiga resolver isso. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, a gente vai limpar esses padrões negativos, tá? Deixa eu voltar ali para a apresentação, que ainda tem mais sobre isso, sobre o fluxo da vida. Ok? Então, gente, de novo, não é que a sua relação tenha que ser perfeita e você nunca possa ter nenhum probleminha com a sua mãe e com o seu pai. Mas, sempre que você tiver qualquer problema, diminui ele. Veja que ele é menor do que o presente que você recebeu. Quando você faz isso, você entra em sintonia com o fluxo da vida. E aqui um outro ponto. As pessoas que têm problema com os pais, algumas podem ter pensado agora, eu sabia que a culpa era da minha mãe e a culpa era do meu pai. Não, não é isso que eu estou falando. A culpa não é da tua mãe, nem do teu pai, nem dos antepassados. É como você internamente relaciona com eles, tá? Então, nunca a culpa vai estar no outro, mesmo que a repetição de padrão venha lá de trás, nós temos a responsabilidade de como é que internamente a gente lida com isso, ok? Ficou bem claro? Vamos em frente, então. E o terceiro ponto, né? Então, eu falei no segundo, o primeiro ponto, gerar valor, que é igual na empresa, é igual na família. Segundo ponto, a ordem, o fluxo. Aliás, deixa eu voltar aqui na ordem e no fluxo, na hierarquia, que tem uma diferença aqui que eu não falei. É o seguinte, então dentro da família tem essa hierarquia. Quem veio antes tem prioridade em relação a quem veio depois. Então, bisavós, tatravós, avós, pais, filhos. Entre os filhos tem uma hierarquia de quem é mais velho para mais novo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você tem que obedecer cegamente, fazer tudo que eles mandam? Não, não é isso. Não se trata de obediência a uma hierarquia. Se trata de respeito e consideração, tá? Você respeitar e você honrar tudo que veio antes de você por ter prioridade nesse sistema, ok? Qual que é a diferença, então, para a empresa? Nas empresas existem duas hierarquias. Na família só existe uma hierarquia, que é quem veio antes tem prioridade em relação a quem vem depois. Na empresa tem duas hierarquias. Essa hierarquia de tempo existe, só que na visão ocidental ela é muito desconsiderada. Essa mesma hierarquia da família, que é quem veio antes tem prioridade em relação a quem veio depois. Muitas vezes, a maioria das empresas aqui no Ocidente só consideram a segunda hierarquia, que é a hierarquia, então, de competência. Quem tem mais competência, ou a meritocracia, quem tem mais competência do que quem tem menos competência. Quem tem mais conhecimento, quem tem menos conhecimento. Quem gera mais resultado e quem gera menos resultado. Então, existe uma dupla hierarquia nas empresas e muitas vezes isso é considerada a segunda. E você precisa, para ter sucesso em qualquer empresa, considerar as duas hierarquias. Então, como é que é uma hierarquia de competência? Hierarquia de cargo, por exemplo, né? Você tem lá o CEO, o presidente, o vice-presidente, a diretoria, os gerentes, subgerente, os estagiários, né? E o office boy, por exemplo, colocando aí uma estrutura meio que genérica. Nessa hierarquia de competência e de cargo, muitas vezes ela pode estar em conflito com a hierarquia de tempo de pertencimento na empresa. Por exemplo, vamos supor que você tem um gerente que está na empresa há 5 anos. E aí vem um diretor-chefe desse gerente contratado semana passada. Então, na hierarquia de cargo, ele está acima. Mas na hierarquia de tempo, ele está embaixo. Isso gera um conflito nas empresas que muitas vezes as pessoas não sabem por quê. Porque isso está inconsciente. Como é que você faz para harmonizar essas duas hierarquias se você é um chefe que entrou há menos tempo? Você sim, pela hierarquia de cargo, tem que tomar as decisões. Você sim tem mais responsabilidade e tem mais importância na hierarquia de cargo. Só que quando você toma as suas decisões, você leva em consideração e respeito a cultura da empresa e as opiniões de quem veio antes de você. Então, esse gerente que está abaixo de você, só que está lá há 5 anos e você chegou uma semana, você não pode chegar querendo mudar tudo. Você vai chegar e vai conversar e vai ver tudo que é feito, vai honrar com respeito tudo que é feito
E numa atitude interna de honra e de respeito, você pode fazer mudanças. Você não chega impondo uma mudança. Você chega convidando, trazendo e considerando o que já existe lá. Ok? Dessa forma, você respeita a dupla hierarquia. Hierarquia de tempo e hierarquia de cargo. Ok? Então, sempre que você entrou numa nova empresa, simplesmente o que coloca em sintonia se chama respeito. Respeito e consideração. Ouvir a opinião do outro, considerar, ponderar, sempre com respeito. É uma atitude que gera harmonia nas duas hierarquias e que gera, então, esse resultado de você estar em sintonia com o seu sucesso, ok? Então, gente, aí entra uma pequena diferença na hierarquia para a família e na hierarquia para as empresas. E você, sabendo o teu lugar na empresa, dentro da sua hierarquia, isso também fica mais fácil de você ter esse lugar ali dentro da empresa também. Às vezes fica muito difícil honrar os antepassados quando vem padrões muito negativos, né? Quando tem muita... talvez algo ruim que aconteceu lá atrás e que a gente acaba rejeitando aquilo, né? E é agora que eu vou falar sobre isso no terceiro ponto, quais são os problemas que isso traz e como é que a gente pode limpar esses padrões negativos. Juntando o conceito da constelação com o TFT, é o que a gente vai fazer já agora quando a gente vai entrar no terceiro ponto. Muito bem. Então, primeiro ponto, gerar valor. Segundo, respeitar o fluxo da vida. A hierarquia na família, a dupla hierarquia na empresa. E o terceiro ponto, então, é com relação ao direito de pertencer. O sucesso na vida e no trabalho tem tudo a ver com o direito de pertencer. E tem aí as duas visões, o direito de pertencer na família e o direito de pertencer no trabalho, na empresa ou no mercado de trabalho de autônomos também é a mesma coisa. Como é que atua o direito de pertencer numa família? Segundo o que o Bert Hellinger coloca nas constelações familiares, isso foi observado por décadas aí de trabalhos com terapias em grupo e familiar e organizacional também, é que esse terceiro princípio ele diz o seguinte: numa família, todos têm o mesmo direito de pertencer. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Mas, Leandro, você não acabou de falar que o segundo princípio é que tem uma ordem, uma hierarquia, e agora você está falando que tem o mesmo direito de pertencer? Sim, exatamente isso. Uma coisa é a ordem e outra coisa é o direito de pertencer. Então, bisavô, tataravô, avô, pais, filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho, existe prioridade. Mas o direito de pertencer na família é o mesmo, é igual para todos. Nasceu naquela família, tem o mesmo direito de pertencer. Leandro, como é que fica isso, então, nas famílias de pessoas adotadas, que foram adotadas? Esse direito de pertencer passa a prevalecer nos dois sistemas, na família biológica e na família adotiva. Ele pertence aos dois sistemas. Na família adotiva, ele está pertencendo totalmente, no nível consciente, subconsciente e inconsciente. Na família biológica, se ele não tem contato, ele pertence subconsciente e inconscientemente. Ele só não sabe que tem a consciência que ele pertence lá. E como é que ele faz para ter esse alinhamento? Essa família, os pais adotivos, honram e respeitam os pais biológicos. Mesmo que não tenham conhecido, porque sabe que só pode ter tido esse filho por causa deles. Então, de novo, entra aí a questão de uma atitude interna de respeito. Certo? Tá, vamos trazer aí para a situação do dia a dia para a maioria das pessoas. Direito de pertencer, o que isso tem a ver com sucesso na vida pessoal e profissional? Vamos lá? Na família. Então, esse é o conceito. Todos têm o mesmo direito de pertencer, certo? Certo. Só que o que acontece? Na alma familiar, na consciência coletiva, esse princípio, ele diz que não importa o que cada um fez ou deixou de fazer, ele tem o direito de pertencer igual, a todo momento. Só que na nossa consciência pessoal, no nosso eu, na superfície, a gente julga e diferencia entre bom e mal, certo e errado, não é? E aí o que acontece? Se a nossa família tem um conjunto de valores, do que cada família considera que é bom e mal, certo e errado. Se alguém dentro dessa família age diferente, os outros membros da família no nível superficial vai tender a rejeitar e a excluir essa pessoa que agiu diferente. Por exemplo, se numa família o valor é eu tenho que ser,
Por exemplo, eu tenho que ser forte sempre. Vamos supor que uma família, a cultura daquela família, você tem que ser um campeão e um vencedor sempre. E aí nasce lá um filho que o cara é super sensível, independente se ele é homossexual ou não, mas ele é super sensível, e aí ele chora por tudo. Se naquela família o valor é você tem que ser forte, você não pode chorar, essa pessoa que chora muito tende a ser o patinho feio, tende a ser excluída e rejeitada. Outro exemplo, e os valores mudam de família para família, né? O que é certo numa família não é certo na outra e vice-versa. Por exemplo, aqui no Brasil, a cultura, de um modo geral, nas famílias, se diz assim, você almoçou, você recolhe o seu prato, você agradece, você diz que está satisfeito, mas se você arrotar, você é mal educado. E aí a maioria já pensou, claro que é mal educado. Sim, você concordou com isso porque é a nossa cultura. Só que se você for para país árabe, lá é o contrário. Se você não arrotar lá, você é mal educado, porque lá arrotar significa que você gostou e estava satisfeito. Então, o mesmo gesto, num ambiente pode ser certo e no outro ambiente pode ser errado. Isso é muito importante de entender, porque isso tem tudo a ver com o direito de pertencer. Se você age de um jeito diferente aqui, os outros vão ter a tendência de excluir e rejeitar. E o que acontece quando alguém é excluído ou rejeitado numa família? O princípio da alma familiar, da consciência coletiva, não diz todos têm o mesmo direito de pertencer? Então, essa consciência coletiva vai trabalhar para a pessoa excluída ser incluída de volta. Só que o que acontece se a pessoa excluída foi excluída numa geração lá atrás? Eu não estou falando de vida passada, estou falando de geração, avós, bisavós, tatravós, isso todo mundo tem. Tá? Vida passada, alguns acreditam, outros não acreditam, não é esse o ponto. Geração passada não tem como duvidar, né? Todo mundo tem. Então, se um antepassado seu foi excluído, mas no tempo daquela vida ele não conseguiu ser incluído de volta, a consciência coletiva da família vai trabalhar para que um sucessor, né, um descendente, repita o padrão daquela pessoa excluída numa nova tentativa dela ser incluída de volta. E esse padrão ele acontece de forma inconsciente. Como? Repetindo comportamentos e sentimentos que você não sabe de onde veio. Sabe aquela tristeza que você não sabe de onde veio? Aquela raiva que você não sabe de onde veio? Que não tem um motivo aparente? Muitas vezes é por causa desse emaranhamento que você está inconscientemente identificado com o antepassado seu. Repetindo o comportamento dele, repetindo os sentimentos dele. E quando você faz o trabalho de acolher, de integrar e de limpar isso, aí então o sistema volta a ficar completo e todos têm o seu direito, de novo, de pertencer garantido, tá? Então isso é muito importante, porque você repetindo o padrão, isso acontece inconscientemente, você vai ter os mesmos sentimentos e um destino parecido que leva ao fracasso. Então você pode se esforçar, se esforçar, se esforçar e não ter resultado, embora você tenha se esforçado muito, ok? E como é que isso funciona na empresa? Então, na família, todos têm o direito de pertencer, não importa o que fez. A alma familiar não julga, não condena. Não importa o que fez. Roubou. Roubou, tudo bem. Roubou, mas você continua sendo meu irmão, mesmo tendo roubado. Eu continuo te respeitando e te amando, mesmo você tendo roubado. Poxa, mas isso não é um valor legal. Sim, não quer dizer que você concorde, que você apoie. Mas isso se chama não julgar. Isso se chama amor incondicional. E a gente está aqui para desenvolver isso ao longo da vida, tá? Então, na família, não importa o que fez, tem o direito garantido. E na empresa é igual? Não. Aqui, esse terceiro ponto na empresa é diferente. Na empresa, sim, você tem o direito de ser excluído, né? Quando você entra numa empresa, ou você cria sua empresa, você está formando um tipo diferente de consciência coletiva, onde nessa consciência coletiva, sim, pessoas entram e pessoas saem. É uma natureza diferente da família. Os princípios e as leis que atuam nesses sistemas. Porém, a forma que você exclui ou é excluído é o que vai fazer gerar emaranhamentos e dificuldades no seu trabalho. Então é um pouco diferente. Você pode ser excluído, você pode excluir. Mas a forma que você faz isso, a forma que você despede os outros, ou a forma que você é despedido, vai influenciar o seu resultado financeiro nas outras empresas futuramente. Trazendo para o concreto. Vamos supor que na empresa passou uma situação
que aí alguém começou a fazer fofoca e fofoca e fofoca, e começou a falar mal, falar mal, falar mal, e a pessoa foi despedida. Não vai dar certo. Isso vai deixar uma desarmonia no sistema. E essa pessoa aqui, que criou isso, ela fica no emaranhamento dentro desse sistema, que até que exista alguma forma de compensar isso, ela não vai ter sucesso. Se você está ali, e aí entra as coisas, como é que elas se relacionam. Se no sistema familiar você rejeita sua mãe, você rejeita seu pai, aí você projeta esse cidadão na empresa, você rejeita seu chefe, começa a falar mal do chefe, começa a falar mal, até que um ponto você pede demissão ou você é despedido. Quando você vai para outra empresa, essa energia de exclusão, de rejeição aqui, vai para você na outra empresa e você começa a repetir padrão na outra empresa. Mas não é possível, eu me dedico, faço tudo, mas eu tenho problema de relacionamento ali. Tem que limpar aqui e tem que limpar principalmente na família para parar de projetar ali. Tá? Então, na empresa, você respeitar, ver o valor de cada um igual ao seu. Tá? E aí, vai sair, não tem problema, você pode sair, só que honra o que você viveu lá, honra o que você aprendeu lá, entendeu? Quando você pede demissão, reconhecendo as coisas boas, você está com o seu caminho limpo para ir para frente. Quando você precisa despedir outra pessoa, se você é um gerente, um líder, um chefe, e você despede, mesmo que seja porque a pessoa fez alguma coisa errada que prejudicou a empresa, mas você despede sem ofender, você despede com respeito, você despede reconhecendo que também teve as coisas boas, e você faz isso de uma forma honrada, sem humilhar ninguém, você mantém a harmonia dentro da empresa e a outra pessoa segue o caminho dela e a empresa segue o caminho dela. Tá? Então, eu estou trazendo esse ponto porque normalmente quando a gente fala sucesso e prosperidade, a gente só pensa em conhecimento, atitude, dicas de vendas, mas não olha para isso. E muitas vezes o que está te sabotando são essas dinâmicas de relacionamento negativo. Tá? E a gente vai fazer daqui a alguns minutos a prática de constelação junto com o TFT para limpar esses padrões negativos. Então, primeiro eu trouxe o embasamento para vocês entenderem o contexto e depois a gente faz a prática já na aula de hoje. Daqui a alguns minutinhos. Então, não fique preocupado, putz, eu tenho muito problema na minha empresa, tenho muito problema na família. Fica tranquilo que a gente vai fazer a prática para limpar isso já. Deixa eu ver os comentários aqui sobre o terceiro ponto. O Edu colocou, quando a empresa ou a pessoa te prejudica financeiramente, ou o sócio que te passa a perna. Ou seja, entendi a sua pergunta, Edu. Se o outro te prejudicou, certo? Se o outro te prejudicou, o que acontece? No primeiro nível de gerar valor, pum, você está acima. O outro te prejudicou, ele está embaixo. Tá? Na ordem, hierarquia, se é o teu chefe, se é a empresa, se quando o outro te prejudicou, você se coloca, embora não gerar valor, você está em cima, mas você acha que você é melhor do que o outro, porque o outro sacaneou, então você tem mais valor que o outro, você inverteu a hierarquia. Danou, tá? Então, assim, é claro que ninguém vai gostar de ser prejudicado por ninguém. Ninguém vai gostar, eu não vou gostar. Mas a atitude de, tá, esse cara tá aqui em cima, me prejudicou, mas apesar disso, nesse momento ele tá acima. Dentro desse contexto limitado. Isso não quer dizer que ele é melhor que eu, isso não quer dizer que eu sou melhor do que ele. Mas eu reconheço que dentro desse contexto ele está acima. E se for alguma coisa desonesta, sim, você tem que informar os superiores dele, ele tem que ser despedido. Só que ele tem que ser despedido sem ser humilhado, sem ser rejeitado, entendeu? Ele simplesmente é despedido, olha, você fez isso aqui de errado, não dá para continuar, e eu reconheço que também teve outras coisas boas, eu desejo que você siga o seu caminho, entendeu? A gente toma as atitudes sim para despedir, porém, não é para humilhar, não é para condenar, não é para internamente jogar ninguém na fogueira, você está entendendo? Então é esse que é o ponto. Então, se o outro te prejudicou, eu não quero continuar na empresa, pede a sua demissão, também se é o caso, mas para de condenar o outro. Sabe que isso, cada um está num processo evolutivo, que a gente vai falar disso, e que está fazendo o melhor que pode naquele momento. E deixa ele seguir o caminho dele, você segue o seu. Tá? Se você ficou com mágoa, com raiva, isso vai te manter preso naquilo. As suas emoções negativas vão manter a sua mente toda hora, eu quero que aquele cara morra, eu quero que aquele cara se ferre. Isso te mantém conectado ali. E você não segue o seu caminho. Entendeu?
Então, por isso, de novo, é uma atitude interna que vai fazer você se alinhar ou desalinhar. A Isabela escreveu, eu me reconheço nisso que você falou em um período. Tive muito problema com meu chefe, mas hoje tenho carinho e gratidão. Isso limpa o modo que eu agia anteriormente? Com certeza, Isabela, com certeza. O jeito que você está hoje é o que vai ressoar do seu passado e do seu futuro. Então não é que, poxa, se fosse assim, no passado a gente teve problema, vai ter problema para sempre? Não. A gente está mudando. E o que o ontem afetou o hoje, mas o hoje e o futuro afeta o amanhã, entendeu? Então que bom que hoje você mudou. Então essa foto aqui é de uma tribo africana e esse gesto se chama Ubuntu, né? Ubuntu, eu esqueci a tradução literal agora, mas tem tudo a ver com isso, que todos têm o mesmo direito de pertencer e que juntos nós formamos um todo maior. É sempre isso que tem que estar em vista. Você tem o mesmo valor que todo mundo, mas todo mundo é maior do que o indivíduo. Juntos nós podemos fazer mais do que sozinho. Certo? E agora, então, antes da gente fazer a limpeza desses padrões negativos, tá? Eu quero só trazer uma pincelada do conceito de evolução, a evolução do homem e os níveis de consciência. Então, segundo a teoria de Darwin, o homem veio do macaco. Mas você pode acreditar ou não acreditar nisso, vamos considerar a partir do homem das cavernas, né? Todo mundo concorda que existiu o homem da caverna dali para frente, tá? Mas se você pegar do tempo das cavernas, os nossos antepassados, há milênios atrás, como é que era o nível de consciência deles? O que eles faziam? Eles acordavam de manhã, a primeira tarefa era caçar, ou seja, matar outro animal para você comer e sobreviver. Então tinham duas tarefas quando a gente era homem das cavernas. Era matar para comer, primeira tarefa, comer. E a segunda era procriar para perpetuar a espécie. Então o nível de consciência era o nível de consciência básico de pura sobrevivência. Não existia, era instinto animal. O homem é um animal. A razão naquela época ainda era muito fraca, né? A gente tinha que ter instinto aguçado, não dava tempo de você ficar raciocinando. Você tá lá na floresta, você vê o leão, você pensa, será que esse leão é bonzinho? Será que ele já almoçou? Se começar a raciocinar, ele já te mordeu, já acabou com a tua vida. O instinto, lá no cérebro reptiliano, instinto de luta ou fuga, ou paralisação, né, ficar parado, ele atua independente da razão. Então o homem da caverna era puro instinto de sobrevivência. Não tinha razão, tá? E emoção, amor, essas coisas não existiam. Existia emoção mais brutais, raiva e medo. Raiva, se eu sou mais forte, eu luto. Né? Medo, se eu sou mais fraco, bum, foge. Então não tinha sentimento, tinha emoção. E a razão, muito fraca, e aos poucos foram desenvolvendo. Então, homem da caverna. Como é que é um homem da caverna hoje? É um mendigo na rua. Então, um mendigo na rua, ele vive para sobreviver. Não é nem para procriar, é só o comer para sobreviver mais um dia. A única preocupação, ou a preocupação principal, é sobreviver, alimento do dia. Tá? Isso, então, é o primeiro instinto de sobrevivência. Aí o tempo foi passando, né? A gente começou a formar tribos, começou a agricultura, começou a plantar, aí começou a formar sistemas um pouco maiores, tá? Eu não vou aprofundar muito no níveis de consciência, porque eu quero apenas colocar um conceito principal aqui, que eu já vou falar qual que é. Mas então foi desenvolvendo, então começaram os primeiros feudos, né? Os primeiros feudos ali, tinha o senhor feudal, que tinha os escravos. Gente, era um instinto de dominação. Então passou a questão de sobreviver para sua sobrevivência e passou ali para dominação. Então, você domina o outro, tem a ver com sobrevivência? Tem. Mas tem mais uma coisa de eu sou o poderoso, né? A tribo tinha os guerreiros. Então você passou. Entre esses tempos tem um intermediário ali, que é um período ali de você ter uma coisa muito mística, né? Caiu o trovão, Deus tá bravo, é Deus do trovão, né? Faz a dança da chuva. Então você veio do puro instinto básico de sobrevivência, uma fase ali mística, mitológica, e uma fase de poder, de dominação. E aí quando você passou dos feudos, foi para países, é um país querendo dominar o outro, né? Idade Média, as cruzadas, guerras, conquistas, um país dominando o outro o tempo todo. Você fala, Leandro, ainda tem isso hoje? Ainda tem.
mas é minoria. Né? Hoje a gente tem um nível mais à frente, que se chama democracia, eu já vou chegar lá. Mas vocês estão acompanhando? O que é a época da cruzada? Como é que era a guerra? Mano, era dominação, tá? Depois da dominação, na verdade, o nível nunca deixa de existir. Hoje você ainda tem o instinto básico de sobrevivência de se alimentar. Se você ficar um dia inteiro sem comer, no dia seguinte você só pensa em comida. Por quê? É o primeiro degrau de uma escada que tem vários, ou um prédio que tem vários andares, você não tira o primeiro andar. Você constrói o outro em cima do outro. Então o nosso nível de consciência também continua dessa forma. O cérebro reptiliano ainda está lá. Aí a gente acrescentou o sistema límbico, depois o neocórtex, e aí foi vindo sentimento e razão, né? Mas vai olhando. O que tinha na Idade Média, então? Muita coisa que, sim, era ruim, né? Era muita matança, quem pensava de frente ia para a fogueira, né? Então você olha para o passado, gente, muita atrocidade aconteceu. Mas a gente foi melhorando. A cada fase foi um pouco melhor que a anterior, né? Depois, ali no final da Idade Média, lá no final dela, entrou a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, então parou ali de ser dominação por poder bélico, e passou a prevalecer a meritocracia e o poder do dinheiro, né? Que é diferente do poder da arma. Aqui, na indústria, na Revolução Industrial, a gente começou a prevalecer a ciência ao invés do misticismo, né? Não que a religião não seja importante, pelo contrário, a religião é super importante, mas a religião na Idade Média, no período feudal, era uma fé cega. Aqui, quando você coloca a ciência, é uma fé raciocinada. É uma fé que não nega a razão, mas ela se soma à razão. Então, quando chegou a Revolução Industrial, a gente começa, então, a ter avanço científico, a ter avanço na medicina, né, a trazer as vacinas em massas, a curar muita doença, a trazer higiene, a ter várias coisas que não existiam antes. E aí depois, então, indo mais para frente, no último século ali, você já tem uma revolução, mais do que industrial, uma revolução de informação, né? Surge a internet, toda essa tecnologia de informação, então é era da informação, era do conhecimento. Hoje acontece alguma coisa, em segundos o mundo inteiro está sabendo, e hoje o poder está no conhecimento. Mais do que no dinheiro e mais do que na arma, conhecimento é poder. E mais do que conhecimento, é conhecimento aplicado. Né? Esse é o propósito do programa Vida Próspera. É você ter o conhecimento certo e aprender como aplicar ele de forma alinhada internamente e externamente. Então, ontem a gente alinhou crença e emoção, hoje a gente está alinhando relacionamentos e amanhã a gente trabalha um pouco mais da ação externa. Conhecimento aplicado é que vai trazer o poder dos seus resultados, tá? Então, quando você olha hoje escravidão não é mais aceito. Até poucos séculos atrás, era normal a escravidão. Então, gente, olha como a gente está melhorando, tá? Embora ainda existe muita coisa ruim hoje, se você olhar a história da humanidade, hoje é muito, muito, muito melhor do que foi alguns séculos atrás. O que tem a ver isso que eu estou falando com você? Tem tudo a ver, porque onde é que viveram seus avós, bisavós e tatravós? Nesse passado que foi muito pior do que hoje. Então você acha que eles não tiveram dores, traumas, mágoas, raivas, fizeram coisas erradas? Claro, porque era um nível de consciência inferior ao que é hoje. Só que quando eu falo nível de consciência inferior, eu não estou falando de valor da alma, tá? Como alma, nós temos o mesmo valor que todo mundo. Todo mundo hoje e todo mundo de antes. Na essência, a gente tem o mesmo valor. Agora, na consciência, sim, hoje a gente sabe mais do que antes. Simplesmente porque a gente nasceu numa época que tem mais coisa disponível pra gente, né? Cada um está em um lugar do Brasil, num lugar do mundo, e está me ouvindo falar daqui de São Paulo, de longe, me vendo, né? Isso até décadas atrás parecia impossível. Então, a gente é privilegiado de nascer numa época que, embora ainda não seja perfeita, é muito melhor do que foi lá atrás. Então, quando você reconhece que os seus antepassados fizeram o melhor que eles puderam, com a consciência que tinha naquela época, numa época que era mais difícil, você entra nesse plano maior, de não julgamento, e mais do que isso, de admiração. Gente, imagina como é que foi difícil para eles. E por mais que eles tenham tido dificuldades, eles foram bem-sucedidos na coisa mais importante.
que é passar a vida adiante para a próxima geração. E graças a isso, hoje você está vivo. Graças a isso você está me vendo aqui agora. Tá? Então, a gente mesmo pega todo esse ciclo que eu falei aqui, você passou nessa vida mesmo. Quando você era um bebezinho, você era o quê? Era comer para sobreviver, era mamar para sobreviver, né? Você só dormia, fazia xixi, cocô, chorava e mamava. Instinto de sobrevivência pura, é o mesmo nível de consciência do homem das cavernas, certo? Aí depois você vai crescendo, vira uma criança. A criança, gente, o que é a criança? É o mundo mágico, não é? Papai Noel, a Mula Sem Cabeça, a Disney, é magia. É aquele segundo nível ali, na época das tribos. A gente passou por isso na infância. Depois vem a adolescência, o adolescente é rebelde, é o melhor, eu sou o grande, eu quero me autoafirmar. É os deuses do poder ali da época feudal. Depois vem a fase adulta. Peraí, início da fase adulta, peraí, eu não posso querer me impor totalmente sobre os outros, né? Existem as leis, existem as regras que vêm para dar ordem naquele caos, naquela selvageria de antes. Então, você começa ali a entrar numa fase que você para de beber tanto, né? Se você usou drogas, você começa a pensar, calma, talvez não seja tanto para isso, deixa eu andar mais alinhado. Então você sai da rebeldia e vai para um convívio mais harmonioso através das leis. Só que cada fase tem um lado bom e um lado ruim. Né? Em cada nível tem um lado bom e um lado ruim, dependendo de como é que você vive cada nível. Então, nesse nível aqui, o lado bom é que você passa a conviver melhor com as outras pessoas. Só que o lado ruim é se você for para o extremo e ficar muito bitolado. Né? Ou a pessoa é santa ou é pecadora, ou tem que seguir cada detalhezinho, e aí você coloca muita burocracia. Né? Então, todos os níveis têm isso, lado bom e lado ruim. E de como você lida com cada um. Aí depois, você começou a ver, cara, é importante religião, é importante eu ser bom, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Sou eu e ele, nós somos co-criadores, não é ele que faz tudo. Eu tenho que fazer por mim também. E aí é uma parceria. É a época industrial, onde você se torna mais autônomo, mais proativo, entendeu? E aqui existe um risco, quando a pessoa vai muito para o científico, ela negar a espiritualidade, vira cético. Entendeu? O cético depende do tipo de cético também, né? Quando você nega a espiritualidade, independente de qual religião você siga, às vezes fica vazio, né? Dinheiro por dinheiro fica vazio. Agora, se você integra a espiritualidade dentro de uma prosperidade, o seu dinheiro fica a serviço de uma causa maior, de ajudar o mundo. Você vai para o próximo nível. Entendeu? Você ajuda a sua família e ajuda o mundo. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem aqui nessa fase mais avançada ali, você tem mais poder para ajudar os outros. Então, o dinheiro se torna algo bom, não algo ruim. Né? Depende na mão de quem está. E aí você vai para o próximo nível ali nessa área de informação, onde você vê que tudo é um. Tudo é um, nós somos todos um. Não é isso que falam todas as grandes religiões, todos os grandes mestres falam, nós somos uma unidade. Nesse nível mais à frente, a gente está vivendo essa unidade agora. Estamos vivendo sim, porque qualquer coisa que acontece em algum lugar do mundo repercute para o mundo todo ao mesmo tempo. Né? A poluição afeta todos os países ao mesmo tempo. O mundo é uma coisa só. Não tem mais aquela separação, embora algumas pessoas, alguns países ainda tendem a insistir em separação, o efeito mostra que não tem separação. Tudo afeta tudo. Está todo mundo conectado. E aí você sai do planeta Terra e vê todos os planetas, todas as galáxias. A Terra está aqui, o Sol está aqui, a Terra está girando em torno do Sol. Não é? A Idade Média era o contrário, né? O Sol girava em torno da Terra. Achava isso. Hoje você vê que é o contrário. Só que olha só quanta coisa existe no universo. Tem mais estrelas e planetas no universo do que grão de areia na Terra. São bilhões de estrelas e galáxias no universo inteiro. E tudo está conectado. Tudo está conectado. Em perfeita harmonia. Cara, então olha a inteligência infinita que existe. Se você não está nessa aula por acaso, se você não ligou, você estava na sua sala, de repente o computador abriu sozinho e você está indo à aula. Não foi por acaso, você se interessou pelo tema, você se inscreveu gratuitamente nessa aula e você está aqui porque você se interessa por isso. Então tem uma inteligência por isso. Se a gente não faz nada por acaso, nem vê uma simples aula por acaso, você acha que toda essa perfeição do universo é por acaso? É impossível. Se você pegar
um punhado de letras e jogar na parede, não vai formar uma frase por acaso. Você pode fazer isso 1 bilhão de vezes, uma ou outra vai formar alguma palavra, mas nunca vai formar um livro. Então existe uma inteligência maior que faz tudo acontecer como acontece e tudo acontecer como aconteceu. Então toda essa atrocidade do nosso passado estava de acordo com essa consciência maior, porque ela, apesar da dor, ela estimulou um crescimento. Então a gente veio do menos consciente, do mais inconsciente, a gente está indo para o mais consciente. Tá entendendo? E todos nós passamos por todos esses níveis de consciência. Então quem está aqui em cima tem mais consciência do que quem está aqui embaixo. Mas na essência, todos têm o mesmo valor. Tá fazendo sentido isso para vocês? Escreve para mim se sim ou não aí no chat, porque essa é a base para o exercício que a gente vai fazer, porque a explicação ela atua no seu consciente, no seu racional, e agora eu quero fazer um exercício para o seu emocional, para a sua alma, para a tua essência entrar em harmonia com tudo isso, tá? Maravilha, gente. Então, vamos fazer o exercício agora. Então é muito importante para as distrações, tá? Se tiver gente perto de você, pede para a pessoa te dar 5 minutos, 10 minutos sem falar com você, que você precisa se concentrar agora para ter essa transformação interna que a gente vai fazer. Porque o que a gente fez agora é uma introdução racional aqui no seu neocórtex. A mudança real ela vem quando você muda no seu coração, na sua essência. Tá? E para isso a gente precisa ir um pouquinho mais profundo. Então, mesmo que você concorde com tudo isso, nós somos seres humanos. Nós temos emoções. E querendo ou não querendo, a gente acaba julgando muitas vezes. Tá? Então, quando a gente for fazer esse exercício agora, pode ser que alguns de vocês sintam desconforto, sintam emoções negativas, seja mágoa, seja raiva, seja culpa, seja lá o que você for sentir. Tá tudo bem. Nós podemos sentir tudo que sentimos faz parte. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma meditação de olhos abertos, também pode ser, onde você vai entrar em contato com o que está em harmonia e o que não está em harmonia. E não é uma coisa muito consciente, você vai sentir isso. E no momento que você sentir isso, a gente vai fazer o TFT para limpar isso. Tá? Limpando toda essa ancestralidade que está conectada em você. E é muito simples, basta você seguir aqui a imaginação do que eu vou estar te falando e você ir observando o que você está sentindo e fazendo o tapping junto comigo. Se no momento que eu trouxe alguma coisa, você está harmonizado com aquilo, quando você olhar para aquilo, você vai se sentir normal, vai se sentir bem. Se tem algum bloqueio, consciente ou inconsciente, você vai sentir algum desconforto. E tá tudo bem também. É a hora da gente curar isso. Tá bom? O Gilberto perguntou se é assemelhado a uma catarse. Não, não é catarse, tá? Fica tranquilo. O objetivo aqui não é fazer ninguém entrar em catarse. Pelo contrário, fiquem de olhos abertos, presentes, e apenas observa o que você está sentindo. Tá? Deixa eu fazer um outro exercício antes, que vai ajudar vocês a terem mais clareza do que é o observar. Tá? Deixa eu pegar um objeto. Quem já viu a Semana da Libertação Emocional conhece essa pedra aqui. Tá? Vocês estão vendo essa pedra? Vamos começar o primeiro exercício agora para te trazer para a essência e depois, a partir da essência, você fazer o exercício. O Everton perguntou o que é TFT? TFT é uma acupuntura sem agulhas, auto-aplicável. Então, você não vai utilizar agulha, você vai estimular os pontos de acupuntura com batidinhas. Tá? Essas batidinhas têm o mesmo efeito que a agulha, de desbloquear o seu meridiano, o fluxo de energia no seu corpo. Isso vai limpar as emoções negativas. Tá? Não se preocupa muito em entender agora como funciona, se preocupa mais em fazer o exercício e ver o resultado. Tá? Então vem aqui comigo, quem já fez esse exercício, faz de novo, que é sempre bom. Eu quero que você olhe para essa pedra. Vamos começar primeiro agora só você com você, tá? Olha para os detalhes da pedra. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder internamente, ou se quiser pode escrever no chat também. Eu pergunto, essa pedra, ela está dentro ou está fora de você? Olha bem para ela e vê qual é a sua resposta, dentro ou fora de você? Ok? Segunda pergunta. Essa pedra, ela é você? Sim ou não? Você é isso aqui? Sim ou não? Ok? Se você não é essa pedra, eu te pergunto, quem é você em relação a essa pedra agora? Presta atenção
na sua sensação do eu sou, na tua essência. Essa sensação que está sempre presente a sua vida inteira. Quem é você em relação a essa pedra? E veja se faz sentido o que eu vou te falar. Você é quem está observando a pedra. A pedra é a pedra, você é quem olha a pedra. Você é o observador da pedra, você não é a pedra, você é quem está observando ela. Fez sentido? Ótimo. Então feche os seus olhos agora. É importante essa etapa ser de olho fechado agora. E lembra da imagem da pedra. Quando você observa os detalhes da imagem da pedra, e eu te pergunto, o pensamento sobre a pedra está dentro ou está fora de você? Alguns falaram dentro, outros fora, tudo bem, é a tua resposta. Mais importante agora é a próxima pergunta. Fecha os olhos e olha fixamente, observa fixamente o pensamento da pedra. O pensamento da pedra é a pedra? Sim ou não? O pensamento da pedra é a pedra? E eu acredito que a sua resposta deveria ser não. Por que não é a mesma coisa? Porque no pensamento da pedra você não consegue tocar. Se você imaginar a pedra e tentar pegar nela, você passa, você vaza ela. Agora, na pedra de verdade você consegue pegar e tocar. Aqui no caso, como é virtual, você consegue tocar na tela. Isso prova que o pensamento não é a mesma coisa que o objeto. E o que isso é importante? Isso quer dizer que o que você pensa sobre a outra pessoa não é quem a outra pessoa é. É uma imagem que você criou sobre o outro que é distorcida pelos seus julgamentos, pelos seus valores, pela sua interpretação. Então, se você pensa, o outro é uma pessoa má, não. A imagem que você tem da outra pessoa é que ele é uma pessoa má. Mas ele não é o que você pensa dele. Ele é ele, e o seu pensamento sobre ele é o pensamento sobre ele. São duas coisas diferentes. Tá? Então, a gente só consegue enxergar a outra pessoa quando a gente não julga a outra pessoa. Aí você entra em contato direto com a outra pessoa. Fecha os olhos e volta a olhar o pensamento da pedra. Olha os detalhes desse pensamento. E aí eu te pergunto, o pensamento sobre a pedra é você? Você é esse pensamento da pedra? Sim ou não? E da mesma forma que você não era a pedra fora, você também não é o pensamento da pedra. Você é mais do que isso. Quem é você em relação ao pensamento da pedra? Percebe que você era o mesmo que observava a pedra fora e o mesmo que está observando a pedra no pensamento. Você não é o pensamento, você é quem está observando o pensamento. Essa é a tua essência, essa é quem você realmente é. Se você não é o pensamento, isso quer dizer que tudo que você pensou a sua vida inteira de ruim sobre você não é quem você é. Era só um pensamento que você estava identificado e acreditava nele. Mas você sempre foi quem estava observando esse pensamento. Uau, né? Vamos mais um pouquinho a fundo nisso. Continua observando a pedra no pensamento. Você pode mudar a cor da pedra no pensamento? Pode, claro que pode. Então muda a cor da pedra no pensamento. Você pode mudar a forma da pedra no pensamento? Pode, então muda a forma da pedra no pensamento. E aí então, você pode mudar o significado que você dá para essa pedra? Claro que pode. Você escolhe o significado que você dá para as coisas que acontecem na sua vida. Por exemplo, essa pedra antes podia ser só um objeto verde. Agora ela pode significar um símbolo de te ajudar a lembrar de quem você é. Se você pode alterar o significado, isso altera a realidade. Se isso altera a realidade, você não é só o observador, você é o co-criador da realidade. Então, isso é quem você é, o observador e o co-criador da sua realidade. Mas você não é o pensamento. Você, assim como o escultor que criou uma escultura, ele criou a escultura e ele observa ela, mas ele não é ela. Ele é quem está observando e co-criando ela. Isso é a tua vida, isso é você. Né? O Felipe colocou, Buda descobriu isso. Com certeza, Buda sempre falou, você é a testemunha. Né? Testemunha, observador. E se você tem pensamentos negativos, e todo mundo tem, é só uma questão de você não se apegar a ele, não se identificar nele. Observa, deixa aí e cria outro depois. Certo? Então agora,
que eu coloquei essa base, que você é o observador e não o pensamento, a gente vai fazer um exercício com o pensamento, mas sabendo que você é o observador e não o pensamento em si. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Todo mundo teve momentos felizes e momentos tristes. Momentos que você sorriu, momentos que você chorou na sua vida. Você sempre foi você. A sua essência não mudou. Você experienciou emoções diferentes, mas você era você chorando e você era você rindo. Você não deixou de ser você. Entende? Então vamos para a nossa base, para a nossa essência imutável, que é o observador e co-criador. A partir desse ponto, eu quero que você observe o que eu vou te falar agora. E se vier emoções, você observa a emoção, olha para ela de fora, tá bom? Vamos lá, que agora é o exercício para colocar limpeza nos padrões negativos e harmonia com o sucesso e harmonia daqui para frente. Então eu vou pedir para você, primeiramente, entrar em sintonia com tudo que a gente falou na aula de hoje. Sintonia com os níveis de consciência, com a evolução humana, sabendo que tudo acontece de acordo com a vontade dessa consciência maior, seja lá o nome que você dá para isso, para essa inteligência maior, e que está tudo certo. Todo o sofrimento que aconteceu no passado foi um incentivo para a gente crescer e evoluir. E a gente continua evoluindo e melhorando a cada dia. Então, de olhos abertos, eu quero que você eleve a visão para cima do computador. E imagina o seu pai e a sua mãe à sua frente, olhando 45 graus para cima. Não importa se eles estão vivos ou não, se eles já partiram ou não, na sua essência você está conectado com eles, seja lá onde que eles estejam. Então apenas olha para o seu pai e para a sua mãe. Nesse momento, embora a gente vá fazer limpeza de padrões negativos, nesse momento você não está aqui para reivindicar e para criticar e para brigar, para nada. Apenas para entrar em harmonia e em sintonia. E agora eu quero que você foca primeiro nos olhos do seu pai somente. E olha bem para os olhos dele. Se você quiser fazer de olho fechado, pode também, fica a critério de cada um. Mas o que você vai fazer agora? Você vai simplesmente observar. Quando você olha para o olho do seu pai, você está conectando todo o seu ser com o ser dele. Você está conectando o seu consciente, subconsciente e inconsciente. E olhando nos olhos dele, observe o seu corpo. E veja, o seu corpo está confortável ou está desconfortável? Apenas observa, está confortável ou tem desconforto? E mantém olho no olho por mais um tempo. E você apenas está observando, percebendo como é que está esse relacionamento, esse campo entre você e ele. E quem te diz isso é a tua emoção e o teu corpo. Se o seu corpo está relaxado, a relação está em harmonia. Se o seu corpo ficou tenso, tem alguma coisa para ser limpa aí e a gente vai fazer agora. Então eu vou pedir para todo mundo fazer o TFT junto comigo. Se você está tranquilo, não tem problema. Se você está tranquilo e relaxado, você faz junto, colocando a intenção que os colegas melhorem. E se você tem desconforto no seu corpo, você vai observar a região do corpo que tem desconforto, enquanto você olha para os olhos do seu pai. Então, por exemplo, se deu um bolo no estômago, um nó na garganta, um aperto no peito, observa essa sensação no corpo, olha nos olhos do seu pai e faz junto comigo essa sequência de pontos. Primeiro ponto do lado da mão, tanto faz a mão, tá? Bem na faca lateral da mão. Se você não sabe qual é, olha aqui para a tela e depois volta a olhar para os olhos do seu pai. Ah, está desconfortável olhar? Aguenta esse desconforto porque ele vai passar quando a gente terminar essa sequência. Abaixo do nariz. No queixo. Apenas olha bem profundo dentro dos olhos do seu pai. E observa seu corpo enquanto faz isso. O dedo médio é o dedo do meio, tá? O lado voltado para o dedão. O lado dos olhos, nesse ossinho bem do lado do olho.
Agora, no início da sobrancelha, perto do nariz. Isso. Vai olhando para os olhos do seu pai, observando o teu corpo e a tua emoção. Se você está tranquilo, pensa que meus colegas melhorem. Abaixo dos olhos. Abaixo da axila. Clavícula. Dedinho. Clavícula. Mantenha o olhar fixo nos olhos do seu pai. Dedo indicador. Clavícula. E vamos repetir mais uma vez, passando mais rápido pelos pontos. Bate no lado da mão, olha para os olhos do seu pai e observa teu corpo. Abaixo do nariz. Queixo. Dedo médio. Lado do olho. De vez em quando você pode mentalizar a frase meu pai, apenas para ajudar a aumentar a sintonia, meu pai. Se você não conhecer o seu pai, imagina ele, tá? Que a alma conhece. Vai no início da sobrancelha, meu pai. Abaixo do olho, meu pai. Essa é uma sequência que está limpando todos os traumas inconscientes na sua relação com o seu pai. Abaixo da axila, meu pai. Clavícula, meu pai. Dedinho, meu pai. Clavícula, meu pai. Dedo indicador, meu pai. Clavícula, meu pai. Pode parar, continua olhando nos olhos dele e percebe o que muda. Se você estava confortável antes, você continua confortável. Se tinha desconforto, tem 3 possibilidades. Ou agora você está bem melhor, ou agora você melhorou só um pouquinho. Então, se foi esse o caso, por exemplo, estava incômodo 10, baixou para 7, 8, aí você precisa repetir mais vezes essa sequência e no final da aula eu vou deixar os pontos aqui para você fazer mais vezes, tá? E uma minoria pode ser que não tenha melhorado nada, mas não se preocupa porque a gente vai continuar o exercício de outras formas para trazer harmonia, tá bom? Então, seu pai ficou ali, agora você vira um pouquinho para a esquerda e olha para os olhos da sua mãe. E durante 20 a 30 segundos, você apenas está presente olhando para os olhos dela e observando o que causa em você, qual é a reação do teu corpo e da tua emoção quando você olha para os olhos da sua mãe. E percebe, a emoção e o corpo estão confortáveis ou tem algum desconforto, alguma emoção incômoda, alguma sensação física incômoda. E aí vamos fazer a mesma coisa, agora mantendo os olhos na sua mãe, tá? Se você está confortável, pense que meus colegas melhorem. Se você tem desconforto, observa a sensação no corpo, observa a emoção. Lembra que você não é ela, você é quem está observando e experienciando ela, tá? E faz essa sequência junto, olhando para os olhos da sua mãe. Lado da mão. Abaixo do nariz. Queixo. Dedo médio. Lado do olho. Início da sobrancelha. Abaixo dos olhos. Sempre no osso, nunca pega no olho, tá, gente?
abaixo da axila, clavícula, dedinho, clavícula, dedo indicador, clavícula, olhando bem profundo nos olhos da sua mãe. Vamos repetir a sequência um pouco mais rápido. Lado da mão, a minha mãe. Abaixo do nariz, a minha mãe. Queixo, a minha mãe. Observando também a sensação no corpo e olhando nos olhos dela. Dedo médio, a minha mãe. Lado do olho, minha mãe. Início da sobrancelha, minha mãe. Abaixo dos olhos, minha mãe. Abaixo da axila, minha mãe. Clavícula, minha mãe. Dedinho, minha mãe. Clavícula, minha mãe. Dedo indicador, minha mãe. Clavícula, minha mãe. Pode parar e observa a mudança na tua sensação no corpo e na emoção. Se você já estava bem, você continuou bem. Se você tinha desconforto, pode ser que já tenha passado totalmente, você está bem. Pode ser que tenha diminuído só um pouquinho, e uma minoria pode ser que ainda não sentiu diferença, porque a sequência funciona para 80% das pessoas, mas continua aqui no exercício que vai ter uma mudança além disso, tá? Agora, eu peço que você volte a olhar para a direita nos olhos do seu pai, e através dos olhos do seu pai, você imagina os seus avós, o seu avô paterno e a sua avó materna. Se você não conheceu eles, não tem problema. Apenas imagina que existe ali atrás o seu avô e a sua avó. E aí, você está olhando agora para toda a ancestralidade que está atrás do seu pai. Tem os bisavós, o tataravós, tataravós. Você está vendo seu pai e atrás dele toda essa linhagem. E nesse momento, entre em sintonia com aquela compreensão que tudo o que aconteceu estava de acordo com uma consciência maior. Isso traz a aceitação. E aceitação é diferente de conformismo. Conformismo é uma atitude negativa de que algo foi ruim e sempre vai ser ruim. Aceitação é a sintonia de que aquela coisa, por mais que possa ter sido dolorida na vida de cada um, estava de acordo com um plano maior e com a sabedoria de que as coisas mudam, que no futuro vai ser cada vez melhor. Então, aceita que tudo que aconteceu nos antepassados do lado do seu pai foi do jeito que foi. E se quando você está olhando agora para os antepassados do lado do seu pai, se no seu corpo e na sua emoção tiver desconforto, vamos fazer a sequência de novo, agora olhando para o passado das gerações do seu pai. Se você está tranquilo e confortável, significa que não tem nenhum bloqueio nesse lado. E aí você pensa que os meus colegas melhorem, tá bom? Vamos lá, bate do lado da mão e repete essa frase, os antepassados do lado do meu pai. Eu aceito o seu destino, do jeito que eles foram. Abaixo do nariz. Os antepassados do lado do meu pai. Eu aceito o destino de vocês do jeito que eles foram. Eu agradeço pela vida que vocês passaram adiante. Queixo. Antepassados do lado do meu pai. Eu aceito o destino que vocês tiveram.
Eu agradeço pela vida que vocês passaram adiante. Dedo médio. Apenas olha para eles. Se tem desconforto, você está observando a sensação. E olhando para eles, nos olhos. Avós, bisavós, tataravós. Lado do olho. Início da sobrancelha. Quanta coisa esses antepassados viveram, hein? Abaixo do olho. Internamente apenas aceita que isso fez parte da vida deles. Fez parte da evolução deles. Abaixo da axila. E deixa isso com eles, isso não pertence a você. Devolve esse desconforto que você está sentindo agora para cada um deles. Com respeito, você diz, eu deixo essas dores todas com vocês, pois isso faz parte da história de vocês, não é meu. Comigo eu fico com a gratidão e o respeito a cada um de vocês. Clavícula. E vai devolvendo toda aquela dor, todo esse desconforto, sente que vai saindo de você, voltando para eles, mas com respeito, você não está jogando de volta, você está entregando, que cada um carregue o que é de cada um, com reconhecimento à grandeza que eles tiveram por terem vivido isso. Dedinho. Meus queridos avós, avós, bisavós, bisavós, tatravós, tatravós. Eu reconheço a grandeza de cada um de vocês agora. Vocês foram muito grandes de terem suportado, de terem vencido isso, porque vocês passaram a vida adiante. Clavícula. Eu digo sim para o destino de cada um de vocês do jeito que eles foram. Dedo indicador. Eu libero vocês de qualquer culpa. Eu libero vocês de qualquer dor. Eu libero vocês de qualquer julgamento que eu ou qualquer pessoa de nossa família pôs sobre vocês. Pois sei que cada um fez o melhor que pôde. E foi suficiente o que vocês fizeram para passar a vida adiante. Clavícula. Isso. E agora então, apenas se vira para o seu lado esquerdo, olha de novo nos olhos da sua mãe. Imagina atrás seus avós maternos. Tenha conhecido ou não eles, você, a sua alma está conectada com eles. Então, apenas imagina eles ali atrás da sua mãe. Atrás deles, bisavós, atrás tataravós, tatravós. E olha quanta gente existiu para você estar vivo hoje. E olhando nos olhos dos avós, bisavós, tatravós, do lado da mãe. Apenas entre em sintonia com essa ancestralidade e vai observando como é que isso está reverberando em você, no seu corpo e na sua emoção. Está tranquilo e confortável ou daqui vem algum desconforto desse lado, lá de trás? Com certeza, cada um deles tiveram dores na vida deles. Talvez algum deles tenha sido excluído e agora é a hora que você vai incluir eles de volta. Então, você observa teu corpo e a tua emoção. Se você está tranquilo, faz agora pensando que meus colegas melhorem. Se você tem desconforto ainda, observe esse desconforto. Aceita, isso faz parte também. E vamos limpar isso agora. Bate do lado da mão e olha para toda a ancestralidade do lado da sua mãe, do lado materno. Avós, bisavós, tatravós, tatravós. Abaixo do nariz e repete, eu digo sim para o destino de cada um de vocês. Queixo. Eu reconheço a grandeza que cada um de vocês tiveram e tem
por terem vivido numa época tão difícil e terem conseguido cumprir a missão de passar a vida adiante. Dedo médio. Vai observando seu corpo, observando sua emoção e entrando nessa postura de sintonia com a aceitação, com o perdão e com a gratidão por cada um deles. Você não conheceu eles conscientemente, mas na alma sim você sabe e está conectada com todos eles. Lado do olho. Eu perdoo todos os erros de todos vocês, porque eu sei que cada um fez o melhor que pôde com o nível de consciência que tinha em cada momento. E o que cada um pôde fazer foi suficiente. Eu agradeço por você ter vivido e passado a vida adiante. Início da sobrancelha. Nesse momento eu curo todos os traumas. E eu deixo com vocês o que é de vocês. Abaixo do olho. Qualquer desconforto que eu esteja sentindo que não me pertence, que é desses antepassados, com todo respeito, nesse momento eu devolvo a vocês. Abaixo da axila. Eu aceito totalmente o destino que vocês tiveram e eu reconheço a grandeza de cada um de vocês. Com muita gratidão. Vocês fazem parte, cada um de vocês faz parte, tem o direito de pertencer na nossa família e tem um lugar no meu coração. Clavícula. Dedinho. E devolve qualquer desconforto que ainda tenha, devolve, entrega de volta para eles com a sua mente e com respeito. Cada dor volta para a sua origem e ao mesmo tempo é curada nesse momento. Clavícula. Dedo indicador. Eu me liberto e libero vocês de qualquer culpa. Porque fizemos o melhor que pudemos em cada momento. Então não tenho o que culpar. Está tudo perdoado. Clavícula. Vamos repetir a sequência um pouco mais rápido. Lado da mão, olhando para todos os antepassados do lado da mãe. Abaixo do nariz. Queixo. Dedo médio. Vai sentindo que qualquer peso que ainda reste é removido de você, é dissolvido, é perdoado, é diluído. Lado do olho. Início da sobrancelha. Abaixo dos olhos. Abaixo da axila. Clavícula. Dedinho. Clavícula. Dedo indicador. Clavícula. Pode parar o tapping, continua fixamente olhando, de olhos abertos ou fechados, como preferir. E agora olha para o centro, acolhendo ao mesmo tempo seu pai e sua mãe. E atrás dele todos os seus antepassados, dos dois lados. E agora olha bem fixamente para os olhos dos seus pais, o olho bem fixo, 45 graus para cima. Imagina que você vai atravessando os olhos dele e vai indo com seu olhar para muito longe. Vai atravessando todos os seus antepassados, como se seu olhar fosse lá para o centro do universo. E lá longe, você visualiza uma grande luz que representa essa inteligência maior, essa inteligência infinita e universal, uma grande luz. E vai vendo que essa grande luz vai vindo na sua direção e acolhendo todos os seus antepassados. E percebe que todos eles, não importa como foi a vida deles, o que eles fizeram ou deixaram de viver, ou de fazer,
vai percebendo que cada um deles é acolhido com o mesmo amor incondicional por essa consciência infinita e maior, por essa luz maior. Cada um deles é acolhido com amor do mesmo jeito. E essa luz vai passando de geração em geração, vindo na sua direção, acolhendo os tataravós. Todos eles são totalmente perdoados, amados, acolhidos. Vai envolvendo os seus bisavós. Um amor incondicional, que não julga ninguém, que ama cada um do jeito que é. Vai acolhendo os seus avós, perdoando, amando e aceitando. E essa luz vai passando adiante, envolvendo seu pai e sua mãe. Perceba que os seus pais têm dois focos. Tem o lado humano, que tem defeitos, como você tem, como todo ser humano tem. Mas tem esse outro lado maior, espiritual, essa grandeza de quem cumpriu a missão de te dar a vida. Se você está vivo agora, é porque eles foram bem-sucedidos nisso. E isso é muito maior. Conecta com isso agora. Olha a grandeza que eles têm por te darem a vida. E nesse momento, se desarma totalmente. E deixa essa luz fluir deles para o seu coração. Feche os seus olhos, imagine essa luz entrando no seu coração e preenchendo todo o seu corpo. E nesse momento você simplesmente aceita e recebe a vida que os seus pais te deram, do jeito que eles deram. E diga para eles, meu querido pai, minha querida mãe, eu peço perdão por qualquer coisa que eu precise pedir perdão, qualquer defeito, qualquer problema que tiveres. Mas muito mais do que pedir perdão, nesse momento, eu quero agradecer. Eu recebo nesse momento totalmente a vida que vocês me deram, do jeito que vocês me deram. Sem pôr nem tirar. Eu sou grato por tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. E sente essa luz preenchendo todas as células do seu corpo. E nesse momento você traz para dentro do seu coração seu pai e sua mãe. E diga, meu querido pai, minha querida mãe, vocês têm um lugar no meu coração. E você vai recebendo também todos os antepassados no seu coração, com amor incondicional, sem julgar ninguém. Todos fazem parte. E quando você inclui, você expande e cresce. E aí então você mesmo é acolhido nessa luz maior. Se você tem irmãos, eles também são acolhidos nessa luz maior. Tios, todos eles são acolhidos nessa luz maior. Todos podem fazer parte. Quanto mais você inclui, mais você se alinha com o amor universal. E é isso que é a grande prosperidade. Isso é o fluxo da vida. Aceitar o passado, acolher sem julgar, e é então passar o melhor para o futuro. E se você tem filhos agora, você imagina a sua luz fluindo de você para eles. E se você não tem filhos, você imagina a sua luz que você recebeu dos seus ancestrais fluindo de você para as outras pessoas no seu trabalho e para os seus clientes ou para outras pessoas que você ajude de qualquer forma. Esse é o fluxo da vida. Entrar em harmonia com o passado, receber ele no seu coração no presente e colocar a sua luz a serviço de outros, seja para os seus filhos ou seja para outras pessoas no seu trabalho. Nesse momento, você se coloca em total harmonia no fluxo dos relacionamentos, em total harmonia com o sucesso e a prosperidade.
sabendo que você não precisa resolver os problemas do passado, você só precisa perdoar, aceitar e seguir adiante. Quando você faz isso, eles ficam resolvidos. E agora olha para o seu futuro. E olhando para o seu futuro, uma única atitude é a escolha de fazer algo de bom da sua vida para honrar esses antepassados e fazer algo de bom da sua vida para você ser feliz e fazer algo de bom da sua vida para fazer outras pessoas felizes também. A vida agora é daqui para frente. Começando novo agora. Observa como você está se sentindo. Escreve para mim no chat como é que você está se sentindo nesse momento agora. Eu não quero saber como é que foi o exercício antes. Eu só quero saber esse momento agora. Como você está se sentindo nesse momento presente depois do exercício, tá? Escreve para mim no chat para eu saber. Já já eu vou colocar na tela aqui os pontos que a gente usou. E se em algum momento você sentir desconforto de novo, é só aplicar mais vezes, tá? Vamos ver aqui o que o pessoal escreveu. Miriam está renovado, Olivia está muito leve, Gisele está leva, Suene aliviada, Felipe, estou sentindo leve, Luciano muito leve, Jonas está muito bem, Roberto está com sono e relaxado, a Estela está bem, Edu mais leve, Simone muito bem, Vera leve, Tânia tranquila, Sarita está muito bem, grata, o Everton se sentindo iluminado, Ivan melhor, Edna leve, Wanderson muito leve, iluminado por Deus, o Nilton está bem, Rogério muito renovado, que legal, gente, estou vendo aqui que está todo mundo se sentindo bem, né? Se alguém não estiver se sentindo bem, faz mais vezes a sequência, observando o que você está sentindo agora, tá? Eu vou colocar já já o print, a tela para você bater um print, faz mais vezes antes de dormir se você precisar. Se você já está se sentindo bem, você não precisa fazer. O que você deve fazer? Quando você for dormir hoje, apenas foca nessa sensação de leveza que você está sentindo. E na gratidão, tá? E aí você vai dormir conectado com isso, vai acordar se sentindo muito bem amanhã, e você vai ver que as suas ações vão trazer novos resultados a partir desse alinhamento. Porque agora o seu foco é gerar valor para os outros, é respeitar as hierarquias, e é você fazer esse alinhamento, né, e colocar a sua vida a serviço de algo maior. Para você, para quem você ama e para todo mais. A Ana perguntou, dúvida, quem tem irmão que já faleceu, onde encaixamos? Na hora que chegou nos pais, você imagina também seus irmãos. Eu falei, no finalzinho eu falei, imagina seus irmãos, eu falei isso. Né? Não sei se você ouviu ou não, mas aí quando você pensa em irmãos, tanto faz se ele está vivo ou se ele já desencarnou. Tá? Você imagina eles igual e acolhe igual. Então quem quiser, aperta a tecla print screen do seu teclado, bate um print da tela do celular, e aí você salva essa sequência de pontos. Ela é meio que uma coringa para tratar traumas e emoções negativas. Maravilha, gente. Então, eu vou me despedindo de vocês aqui. Vou deixar na tela a foto aqui. Então, uma ótima noite para todos e até amanhã, gente. Tchau, tchau.